Bom, meus amores, nós vamos concluir agora esse último cálculo, tá? Eu quis deixar ele, vamos dizer que a parte, porque ele é assim, na verdade ele requer um pouquinho de atenção, porque a gente vai trabalhar número decimal dentro das expressões algébricas, e para que vocês não confundam com os outros exemplos quando a gente trabalha os números inteiros, tá? Essa expressão algébrica envolvendo o número decimal, ele requer aqui um pouquinho de atenção, por conta que, além de não ser um número inteiro, você vai envolver potenciação, uma multiplicação de números com decimais, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com relação também à posição da vírgula. Então, por isso que eu deixei somente um vídeo à parte para esse último exemplo e com algumas informações que eu vou dar no final deste vídeo, tá bom? Observem aí na página 213 o último exemplo, tá bom? O terceiro exemplo. Ele é uma expressão algébrica onde envolve duas letras, né, x e y, e foram dadas os valores dessas letras. X é quanto? 0,3. Y é 0,1. Onde tiver um número, a letra x eu vou substituir por 0,3, e onde tiver a letra y eu vou substituir por 0,1, tá bom? Agora, se atentem a um seguinte detalhe, essa expressão algébrica, ela tem uma igualdade entre elas. O que vai acontecer? Eu acredito que vocês lembram quando a gente está trabalhando no 7º ano sobre incógnita, variável, tá? Quando a gente inicia as equações de primeiro grau, acredito que vocês lembram, quando a gente procura o valor do x, vocês lembram, gente? O que acontece? Quando a gente está estudando esses assuntos, o que acontece? Nós podemos mudar a posição de um número com relação à igualdade, certo? Normalmente, quando a gente trabalha com o x ele nunca vem depois da igualdade, ele fica antes da igualdade, porque você procura um valor para x, certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos mudar a posição dessa expressão algébrica justamente por isso, porque nessa expressão algébrica, ela está me dizendo o seguinte, que x ao quadrado é igual a 3y. E se eu for fazer vamos dizer, se eu for procurar provar isso, eu vou entender que isto está errado. Por quê? Porque 0,3 é o meu x, e se eu elevar ele ao quadrado, ele vai dar 0,09. E 3 vezes o y, que é 0,1, ele vai dar 0,3. Ou seja, esses valores não são iguais. Então, eu tenho que mudar a resolução dessa expressão para eu poder ter um resultado final que satisfaça essa expressão algébrica, certo? Então, se você quiser fazer essa mudança de posição no final do cálculo, não está errado, tá certo? Porque eu acredito que vai dar o mesmo valor. Eu nem olhei, mas eu acredito que vai dar o mesmo valor, tá bom? A ordem não altera o resultado final, tá certo? Então, é o seguinte, eu comecei aqui realizando porque fica mais fácil para você não esquecer, né? Para ficar mais fácil a visualização aqui para vocês. Então, vamos à resolução. Olha só, nós temos x ao quadrado que é igual a 3y, certo? Nós vimos que essa expressão aqui não é válida, não existe uma igualdade entre essas duas colocações. O que vai acontecer? Nós vamos transportar esse 3y para antes da igualdade, tá bom? Fazendo isso, o que eu tenho que entender? Que se esse número é positivo, ele volta com um sinal negativo. Sempre que você muda de posição um número com uma letra, ele tem que trocar o sinal, gente. Posição que eu digo assim, de igualdade, tá certo? Se você traz eles para antes da igualdade, você troca o sinal. Se você passa ele depois da igualdade, você troca o sinal, tá bom? Então, foi isso que a gente fez. Nós transportamos esse 3y para cá, para antes da igualdade. Ele era positivo, ele ficou negativo. Se ele fosse negativo, ele iria ficar positivo, tá certo? E a igualdade nós colocamos depois. Por quê? Porque é isso que a gente quer saber. A gente quer saber que x ao quadrado menos 3y é igual a quem, tá certo? Porque eu sei que a igualdade entre eles dois não está válida. Agora, eu preciso saber essa operação aqui de menos é igual, dessas duas expressões aqui é igual a quê? Então, vamos lá.
Eu sei que x é igual a 0,3, está aqui, elevado ao quadrado, e que y é igual a 0,1, ele multiplicado por 3, porque aqui eu tenho uma letra e um número. Entre eles dois nós temos o produto, e aí eu só substituir quem é o y, 0,1. 3 vezes 0,1, tudo bem? Então vamos lá. Resolvendo, gente, 0,3 ao quadrado. Cuidado com essa multiplicação. Não é 0,3 vezes 2, é 0,3 vezes 0,3. E cuidado com relação à posição dessa vírgula, porque normalmente se você não consegue posicionar ela de maneira correta, vai dar errado. No final, esse cálculo com certeza vai dar errado. A posição da vírgula, uma casa errada, gente, faz toda a diferença, tá certo? Então, eu fiz aqui do lado para melhor ficar para vocês entenderem. Observem. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Aqui vai dar 0 com certeza e aqui também vai dar 0. Olha só, nós temos duas casas decimais dessa primeira e segunda parcela. Eu tenho uma aqui e eu tenho uma aqui. O que eu faço? Eu somo duas casas decimais que eu vou colocar, posicionar essa vírgula, ó. Duas casas decimais, coloca a vírgula aqui, certo? E aqui nós colocamos 0,3 ao quadrado, vai dar 0,09. Menos essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 0,1 é quanto? Está aqui, ó. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 0 é 0. Só tem uma casa decimal? Sim. Essa aqui, ó. Essa aqui não vale. Aqui eu tenho um número inteiro. Então, fica somente a vírgula aqui em uma casa decimal, tá bom? Colocamos aqui no final. Olha como a posição da vírgula faz toda a diferença, gente. Se você tivesse posicionado essa vírgula aqui, ó, olha como seria diferente o resultado final desse cálculo. Gente, qual é o maior número? 0,09 ou 0,3? Se depois da vírgula tem um zero e depois o número, consequentemente, esse outro resultado aqui ele vai ser maior, porque depois da vírgula já tem um número logo. Então, quer dizer o seguinte, que esse número aqui, ó, é maior que esse aqui, porque depois da vírgula vem um zero, tá? Que me indica que esse número aqui é menor, tá certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos realizar uma subtração. É óbvio que quando eu realizo uma subtração, o maior número fica na parte de cima, tá certo? Então, aqui nós temos o maior número. Deixa eu abaixar bem aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Pronto. Aqui nós temos, ó, o maior número nós colocamos em cima e o menor número nós colocamos na segunda parcela, tá bom? Se você tivesse errado aqui a posição da vírgula, tivesse colocado aqui, você iria dizer que esse número aqui possivelmente seria o maior, né? E aí você iria trocar e o resultado já daria errado, tá bom? Então, toma muito cuidado. Esse número sendo maior, esse aqui menor, você realiza a operação de subtração. Gente, completa aqui com zero para não confundir, tá? Porque com certeza vocês estão perguntando por que deu o número 1. Quando eu completo aqui com zero, o que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado. Fica 10, 10 menos 9 é 1. Aqui, no 3, já não é mais 3, é o número 2. Você conserva ele, porque 2 menos 0 é 2. 0 menos 0 é 0. Posicionei a vírgula aqui, olha. E aí ficou 0,21. Negativo, porque nós realizamos a operação de subtração e conservamos o sinal do maior número. Tudo bem, gente? Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Não se intimidem, gente. Se vocês não entendem certo conteúdo, um pequeno detalhe, eu acho tão bobo, tão assim, constrangedor lhe perguntar isso aqui, que parece ser tão simples. Às vezes não é simples, tá certo? Talvez é simples pro seu colega, mas não é simples para mim, não é simples para você. E talvez essa simplicidade vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, por favor, qualquer dúvida me procurem pelo WhatsApp, vai ficar atividade para vocês agora, né? Se eu não me engano, segue de jogo rápido e você aprender, deixa eu ver aqui, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha, na verdade não é você aprender, é máquina de desafio, você aprender pro 9º ano.
tá certo? Então vocês vão ficar com a atividade tarefa e Max desafio. E eu vou dar um prazo e vocês vão... Ah, tem você aprendeu também, gente. Muito bem, tem você aprendeu. E eu vou dar um prazo e vocês vão me entregar essa atividade. Se você não conseguir entregar por e-mail, você pode mandar pelo WhatsApp. Cuidado, gente, com relação às datas. Quando a gente coloca uma data prevista, entregue na data. Por quê? Porque subentende que você não está assistindo o vídeo, que você está deixando para a última hora, que você realmente não está acompanhando esses assuntos. Então, por favor, tem gente que eu ainda não vi nenhuma atividade. Então, toma muito cuidado, porque por mais que a gente diga que não está pontuando, mas a gente está fazendo registro. E esse registro vai fazer toda a diferença quando você voltar, tá bom? Que eu for revisar o conteúdo e aí você fez o quê? Praticamente nada. Você vai ficar perdido lá, porque eu vou revisar conteúdo, tá certo? A gente está com essa ferramenta justamente para a gente poder facilitar essa volta e não ficar tão complicado para nós, tá certo? Então, por favor, responda as atividades. Se não entender o conteúdo, me procure e eu vou ajudar com certeza, tá certo? Então, concluímos a terceira unidade. Na próxima vez que a gente voltar, a gente já vai para a quarta unidade. Eu acredito que na volta vai ser depois dessas férias, né? Espero em Deus que isso tudo já tenha acabado. Com fé em Deus, a gente vai orando para que tudo dê certo, que nós possamos estar, né? Quase não sai. Que nós possamos estar protegidos, tá bom? Então, meus amores, um forte abraço, foi um prazer enorme, tá certo? Um beijo.